Muito bem, passamos agora ao painel de debate com o tema Preservação do capital natural, proteger a terra, o mar e o ar, restrições e soluções. Para moderar este debate temos a jornalista Sónia Santos Dias. Primeira cadeira. Obrigada. Bom dia a todos. Passo então aqui a convidar para vir ter comigo a Ângela Morgado, diretora executiva da WWF Portugal. Sente-se aqui ao meu lado, por favor. Bom dia. Chamo também a Ana Rovisco, Head of ESG Relations da Jerónimo Martins. Olá, Ana, bom dia. Gisela Pires, Corporate Sustainability Manager da Corticeira Amorim. Olá, Gisela. João Oliveira Miguel, administrador executivo da Águas de Portugal Valor. Muito bom dia. E a Sofia Jorge, administradora da Altri. Olá, Sofia, muito bom dia. Pronto, vamos então tentar aqui debater um bocadinho sobre as oportunidades e os desafios que a natureza nos traz. Ângela Morgado começava por si. Já ouvimos aqui também alguns estados da arte, de como está o planeta, mas vocês na WWF acabaram de lançar um estudo na semana passada em que dizem realmente que a vida selvagem está a degradar-se imenso. Nos últimos 50 anos, 69% da vida selvagem desapareceu. Conte-nos um bocadinho mais acerca do estado da natureza, segundo os estudos da WWF. Bom dia, Sónia. Bom dia a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Cumprimento também as minhas colegas e o meu colega de painel. A WWF lança de 2 em 2 anos um relatório que se chama Planeta Vivo, em que analisa o capital natural, o índice de biodiversidade que os países têm e, por outro lado, a pegada que esses países também têm. E este ano o nosso relatório diz concretamente que desde 1970 69% do capital natural caiu. Ou seja, de todas as populações de espécies analisadas, nós já perdemos 69% dessas populações de vida selvagem. Por outro lado, também diz, e a propósito desta apresentação do Ártico e também da anterior, que nos sistemas tropicais essa queda foi de 94%, ou seja, ainda mais grave. E nas espécies e populações de água doce, também relacionado com as apresentações anterior, foi de 83%, ou seja, nós já perdemos 83% de todas as populações de espécies de água doce desde 1970 até agora. O que é que o relatório também diz? E esta também não é uma mensagem otimista, mas sim de esperança. É que é assim, é possível parar esta queda do capital natural. Como? Por preservar aquilo que ainda não está preservado, ou seja, nós temos mesmo que ter em 2030 30% das áreas terrestres e marinhas protegidas, temos que proteger aquilo que ainda não está protegido, temos que restaurar aquilo que está degradado, essa é outra questão fundamental, nós temos que apostar no restauro da natureza e, terceiro, nós temos que gerir melhor os recursos, o capital natural. Exatamente. Ainda bem que fala na gerir melhor. João Oliveira, dentro daquilo que a natureza nos dá, a água é, de facto, dos bens mais preciosos que nós temos, mas nós sabemos que em Portugal isto não está fácil, estamos com um país cada vez mais seco. Quais são os grandes desafios que a água nos traz ao país? Bom dia, muito obrigado. E bom dia também aqui aos meus colegas. Enfim, a água, como diz, é mais um dos elementos da natureza, enfim, podemos, não sei se o mais importante, mas com muita importância, certamente. Eu diria que os desafios são, não sei se são subejamente conhecidos, mas têm vindo a ser falados. Eu diria que a nós o que nos parece o primeiro desafio é o desafio da eficiência. Começamos por tentar perceber, ou é bom que se perceba, quem são os grandes consumidores de água no país. E, portanto, enfim, números redondos, a agricultura 70%, o urbano 30%, o urbano 15% e a indústria outros 15%, números redondos. E admitindo que temos perdas, isto não são números nossos, são números oficiais, o equivalente na agricultura e no urbano, à roda 30%, percebemos onde é que devemos atacar em termos de quantidade. No urbano estamos a fazer muita coisa em termos de eficiência, até porque na componente urbana há a separação alta e baixa, alta onde o Grupo Águas de Portugal atua em 80% do país, baixa apenas em algumas regiões, mas numa importante como Lisboa, e em qualquer uma
enfim, mais uma vez para terem os números, na Alta temos perdas na ordem dos 5%, comparando com os 30% média, e temos em Lisboa, por exemplo, 10%, com a EPAL, que é um exemplo mundial, desenvolveu software e tem know-how que é exportado para o mundo inteiro como um exemplo. E, portanto, enfim, há muito a fazer. A boa notícia é que temos capacidade e know-how. Mas não se esgota na eficiência, digamos, o mundo da água e aquilo que tem a ver com este recurso e com a disponibilidade. Há outros nexos, a água e energia, água e alimentos, água e outros recursos, e aí também estamos a fazer temos alguns planos de ação, que podemos depois, se entender, detalhar, mas na área da energia temos um plano, já não é uma estratégia, já não é uma ambição, é um plano que vai entrar em execução de sermos energeticamente neutros em 2030 e, portanto, anteciparmos aquilo que são as metas europeias. É importante para nós porque o Grupo Águas de Portugal está entre os 5 maiores consumidores de energia do país, é o maior consumidor público, a energia é o recurso que mais consumimos. Mas temos também, enfim, um conjunto de outros planos na área dos recursos, da economia circular, que nos permitem, por exemplo, numa situação agora como se notou com o gás, temos um conjunto de instalações que produz gases renováveis, o biogás, e que já recebem hoje, mas queremos, ou estão disponíveis para receber e queremos que venham a receber outro tipo de resíduos, sem ser apenas os do nosso processo produtivo, incrementando a produção de biogás e, portanto, reduzindo a dependência também energética do gás de outros países. Okay. Sofia, na Altri a vossa matéria-prima são, de facto, as árvores. Como é que gerem este recurso sustentável? Ora bem, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite para estar presente nesta conferência. Na verdade, as árvores são a nossa matéria-prima, não é? Só um pouco para enquadrar a Altri e perceber o que a Altri é atualmente. Portanto, a Altri é um grupo empresarial nacional do PSI. Tem 3 grandes fábricas de produção de fibras celulósicas, com vários usos, já posso explicar um pouco mais à frente, e também uma grande área florestal, que nós chamamos grandes proprietários nacionais de floresta, cerca de 86 mil hectares de área de produção de eucalipto e não só, portanto a nossa matéria-prima principal é o eucalipto. Como é que nós preservamos o nosso capital natural? Obviamente que isto é uma coisa que vem de há muitos anos. Nós sem a madeira não existimos, não é? Portanto, a madeira é aquilo que nós necessitamos para poder trabalhar todos os dias. Nós temos objetivos extremamente apertados que estão inerentes à estratégia de negócio. Portanto, temos trabalhado muito nos nossos objetivos estratégicos assentes nos 3 pilares da sustentabilidade. Portanto, do ESG. Desculpe. Do ESG. Sim, o ESG, antigamente o pilar económico, social e ambiental, agora temos o G do Governance, claramente que sim, que essa é a base do negócio. A nossa estratégia hoje, que toma a forma daquilo a que chamamos o Compromisso 2030, como eu disse, já vem de há muitos anos, não é? Portanto, os nossos grandes recursos que utilizamos intensamente, a madeira e a água, portanto, a água tem sido uma aposta fortíssima também no Grupo Altri. Nós, neste momento, temos objetivos apertadíssimos até 2030 de reduzir o nosso uso de água. Neste momento, aliás, uma das nossas fábricas, só para referência, a fábrica da Figueira da Foz, que é a maior que temos, é benchmark a nível mundial no setor. Portanto, é provavelmente, eu não queria dizer certamente, digo provavelmente, a fábrica no mundo que tem o uso específico de água mais baixo. Uma outra fábrica nossa também, que temos ali junto a Castelo Branco, neste momento também, graças ao investimento grande que foi feito na sua unidade de tratamento de águas residuais, já recircula cerca de 20% da água para o processo, portanto, e estamos a falar de um processo que produz um produto, são fibras celulósicas de alta qualidade, que exigem uma pureza grande, portanto, nós já conseguimos tratar o nosso efluente de forma a recolocar novamente e reutilizar novamente a água no processo. Na nossa floresta, para além de todos os planos de gestão que temos para a gestão adequada do recurso, temos várias áreas de conservação, mas isso não é de hoje, não é desde sempre. Já cerca de 10% da nossa área florestal é a área de conservação. Temos compromisso de duplicar isso até 2030. Temos também como compromisso criar várias zonas ou estações de biodiversidade, biospots. Já temos várias hoje, muito interessantes até para que o público possa visitar e usufruir. Portanto, temos como objetivo criar bastante mais e, obviamente, aumentar a quantidade de madeira que utilizamos certificada. Portanto, toda a madeira que utilizamos no nosso processo, toda ou praticamente toda, ou é certificada de acordo com normas internacionais
ou controlada, portanto, e tudo isto faz parte da estratégia de sempre, aliás. Um tal compromisso de 2030, não é? Sim, só para terem noção, só muito rapidamente, a fábrica mais antiga do Grupo Altri tem 130 anos, portanto, não fosse gerida, a outra 50, a outra quase 50, se não fosse gerida de forma sustentável, nós estaríamos aqui hoje a conversar certamente sobre o Grupo Altri. Exatamente. Ana, na Jerónimo Martins, com certeza já tomou medidas para a preservação do capital natural. O que eu gostava de saber era se, na hora de escolherem os vossos fornecedores, na hora de escolherem os vossos produtos que vão estar nas vossas lojas, já têm estas questões em conta. Bom dia a todos, obrigada pelo convite. Sim, diria que não, tenho a certeza que sim, até porque eu estou envolvida no processo. Portanto, nos dias que correm, já há bastante tempo a esta data, que temos tido um conjunto de critérios de seleção de fornecedores, que passam, obviamente, pela qualidade e segurança alimentar, mas que já compreendem cada vez mais um conjunto de critérios ambientais e sociais de variada natureza e, obviamente, também muito aplicados àquela que é a categoria que estamos a procurar naquele momento. E posso dar aqui um exemplo muito em concreto na área de fruta e legumes. O Grupo Jerónimo Martins desenvolveu há mais de 8 anos um manual de práticas de agricultura sustentável. São práticas que estão bastante alinhadas com a estratégia do Prado ao Prato, que é bastante recente também, e com práticas de agricultura regenerativa, e que já aplicamos a mais de 70% do volume de compras de fruta e legumes, portanto, aqui aos nossos fornecedores em Portugal. E este manual, portanto, ele compreende sessões de formação, acompanhamento técnico nas áreas de produção e compreende técnicas como gestão da água, energia, mobilização do solo e utilização de fertilizantes e produtos fitofármacos quando aplicável. Portanto, este é um dos exemplos que nós temos. Nós avaliamos os nossos fornecedores numa escala de 1 a 5 e a nossa pontuação média nesta fase está em 3,7, portanto, para nós é bastante encorajador e consideramos que a nossa base de produção, pelo menos em Portugal, está preparada para aqueles que serão os desafios do futuro a este nível. Terá outros desafios e nós falamos sobre eles também, mas vou dar também aqui a oportunidade aos meus colegas de painel. Muito bem. Gisela, na Corticeira Amorim dizem que nada se perde, tudo é valorizado. Pode dar-nos alguns exemplos de como fazem isso? Muito obrigada pelo convite, bom dia a todos. É verdade, esse é um dos nossos lemas. A cortiça é um dos exemplos de que 100% da cortiça é aproveitada na produção. Portanto, desde que nasce a árvore e extraímos a cortiça, só para explicar um bocadinho o processo, desde que colocamos a bolota e ela cresce, nós esperamos 25 anos para extrair a cortiça pela primeira vez. Essa cortiça não vai ter qualidade suficiente para o produto de maior valor acrescentado da indústria, que é a rolha de cortiça natural. Vamos ter que esperar 9 anos. 9 anos depois extraímos a cortiça pela segunda vez, que não vai ter também qualidade para esse produto premium da indústria, mas obviamente terá outras utilizações, tem sempre a utilização e, portanto, precisamos de esperar 43 anos até que possamos usar a cortiça com qualidade suficiente para a rolha de cortiça. O que é que acontece depois? A cortiça, então, que tem qualidade suficiente para ir para a produção de rolhas, vai para produzir rolhas. A cortiça que não tem essa qualidade, portanto estamos a falar de um produto que tem que vedar uma garrafa e, portanto, tem que ter algumas características sensoriais, etc., específicas. Portanto, a cortiça que não tem essa qualidade para essa função pode ser usada para muitas outras funções, desde revestimentos, desde isolamentos, desde muitos outros materiais que podemos combinar a cortiça com outros materiais, nomeadamente até alguns subprodutos de outras indústrias, e podemos ter na indústria aeroespacial, na indústria da moda, automóvel, por aí fora, desde as mais simples às mais técnicas. Esta é a beleza da cortiça e o facto dela ser assim tão fantástica, um produto natural, 100% reutilizável, reciclável e pronto, muito português. Portugal é o principal produtor de cortiça do mundo e temos em Portugal a principal transformadora do mundo também, que é a Corticeira Amorim. E, portanto, o que é que nós fazemos com a cortiça? É isso mesmo, portanto, extraímos, o que tem qualidade vai para a nossa unidade de negócios rolhas, a que não tem qualidade para ir para essa unidade de negócios vai então para todas as outras. Utilizamos até ao máximo no produto, que é o que nós pretendemos, não é? Que tenha utilidade a nível da produção, e depois aquilo que nós não utilizamos tipicamente é o pó de cortiça, não é?
que nós usamos como biomassa para alimentar as nossas necessidades de energia. E, portanto, aqui é que dizemos que 100% da cortiça é completamente utilizada na indústria. Ângela, costuma-se dizer então que o capital natural não tem sido valorizado, os serviços do ecossistema não são valorizados. Posso até dar aqui um número interessante, caso as pessoas não conheçam. A polinização em Portugal vale 800 milhões de euros, ou seja, todo aquele trabalho que as abelhas, as borboletas fazem, traz-nos todos estes ganhos. Numa sociedade em que tudo tem preço, faz realmente falta é atribuir este valor aos serviços que a natureza nos presta. Mais do que uma atribuição de valor, a WWF acredita que é preciso fazer mesmo o pagamento, criar plataformas e esquemas de pagamento dos serviços do ecossistema. O que é que isto quer dizer? A natureza providencia-nos vários tipos de serviços, como o ar que respiramos, a água limpa que bebemos e outros, a regulação do sol, tudo, e portanto nós não pagamos por esses serviços. E quando existem produtores florestais, agrícolas, cuja atividade também implica a conservação desses serviços do ecossistema, nós devemos criar mecanismos de recompensa, de prémio a esses produtores. É o que nós temos feito. Em Portugal nós temos um projeto até patrocinado pela Jerónimo Martins, no caso, em que nós criámos, e por outras empresas, em que criámos uma plataforma de empresas que estão de um lado e uma plataforma de produtores e florestais e agricultores que têm boas práticas, que contribuem para a preservação do tal montado, que aqui falámos que também é uma característica nossa e nenhuma árvore precisa de ser cortada para esta atividade. Portanto, do ponto de vista ambiental, é um habitat muito importante, tem muitas espécies associadas e não se cortam as árvores para extrair a cortiça e, portanto, nós criámos isso no ecossistema montado. O que é que a WWF faz aqui no meio? É um facilitador, ou seja, promove esta visão de que é preciso compensar os proprietários que têm boas práticas, recorre às empresas para ter alguma capacidade financeira e depois premiamos, atribuímos um prémio que chamamos Green Art of Cork, no coração do montado, e, portanto, atribuímos esse prémio a esses proprietários que contribuem para este ecossistema tão importante para todos nós. Muito bem. João, estamos aqui a falar então de valorização, não é, do ecossistema. A água, como sabemos, é um produto que tem que ser valorizado. O que é que fazem em termos de circularidade para valorizarmos aquilo que, de facto, não se pode ser desperdiçado? Bom, eu diria que, na perspectiva geral e genérica, é fácil explicar o nosso negócio e, portanto, a circularidade, como eu costumo dizer, é a base do nosso negócio, é o nosso negócio. Claro que na nossa atividade, nas nossas unidades industriais, sejam de produção de água para consumo humano, seja de tratamento de águas residuais urbanas, são verdadeiramente unidades industriais, também temos esta preocupação de preservação do recurso. Eu estava a ouvir há pouco o número dos 20% da Altri, enfim, certamente tem a ver com a particularidade do seu processo de fabrico. No nosso processo de fabrico, tratamento de águas residuais, nós reutilizamos 90% da água que consumimos. É água reutilizada. E, portanto, temos muitas instalações aí e queremos chegar nos próximos anos a esse objetivo em todas as instalações. Portanto, 90% da água que vamos utilizar no nosso processo interno é água reutilizada. Bom, eu diria que não há melhor preservação do recurso que ter objetivos desta natureza. Como expliquei há pouco, temos um programa ambicioso, que é o Programa Zero da Neutralidade Energética. Isto também permite a preservação de recursos. Mas conseguimos ir mais além neste nosso processo de fabrico, assim se o podemos chamar, neste nosso processo de tratamento, produzem-se um conjunto, hoje classificados como resíduos, que nós sabemos que são recursos. No caso das hectares, por exemplo, as lamas, que é o maior fluxo que se gera do tratamento, tem na sua constituição matéria orgânica, azoto e fósforo. Enfim, hoje, mais uma vez, nos tempos que passamos, e é subejamente noticiado o incremento no fósforo como fertilizante, o aumento de preços que houve no último ano. Nós somos um fornecedor de fósforo, é para aí que estamos a trabalhar. Temos também um plano chamado de Circularidade e Valorização Orgânica, que vamos produzir composto e vamos colocá-lo nos agricultores assim. Mas vão, ainda não aproveitam. Já hoje em dia, 99,9% das nossas lamas são valorizadas na agricultura. Eventualmente, não nas utilizações
nas melhores utilizações ou aquelas que conseguimos retirar melhor rendimento. E por isso é que estamos num plano de investimentos para ter novos produtos e que eles sejam mais adequados à utilização. Mas voltaria onde me deixou há bocado, que é, por exemplo, as nossas instalações têm digestores anaeróbios que produzem biogás e que podem receber outro tipo de resíduos. Temos em conjunto também com a Jerónimo Martins a analisar alguns projetos desta natureza, porque de facto é um gás renovável e, portanto, nesta circularidade de vários setores, a integração multissetorial, conseguimos aqui ter ganhos e preservar mais uma vez o ambiente. Uma última palavra só para dizer, gostamos muito de passar, eu pessoalmente gosto muito de passar esta mensagem, quando estamos a falar da escassez de água e da falta de água. Bom, nós sabemos que há uma água que nunca se acaba, que é a água para reutilização que sai das nossas hectares. Essa existe sempre e permanente enquanto existirem pessoas e, portanto, estamos ainda em níveis de reutilização muito baixos. Há pouco o Sr. Secretário de Estado teve a oportunidade de indicar alguns números muito baixos. Do nosso lado existe toda a disponibilidade para incrementar. Sabemos que a APA também nos tem ajudado e a procurar caminhos para, designadamente ao nível da qualidade das utilizações, dos níveis de qualidade para a utilização, de promovermos este caminho, mas de facto há aqui um trabalho também que tem que ser feito do lado dos utilizadores desta água, porque águas há muitas, não é? Como nós costumamos dizer, há muitas águas, mas na promoção, e tudo isto tem a ver com preservar o capital natural. Muito bem. Sofia, há pouco falava no compromisso 2030, portanto, são os vossos objetivos. Mas eu perguntava-lhe agora quais são os vossos grandes desafios, porque nós vivemos num país que tem imensos incêndios, a qualquer momento podem entrar, não é, na vossa matéria. Como é que gerem tudo isto? Bem, realmente os incêndios são um flagelo, não só em Portugal, não é? Mas no resto do mundo. Aliás, vimos o que assistimos a vários exemplos este ano, infelizmente nos anos transatos. É obviamente uma preocupação, mas acredito, e penso que a Ângela concorda com o que eu vou dizer, que se a floresta for gerida de forma sustentável e bem gerida, é um flagelo que nós podemos combater. Só a título de informação, portanto, nós somos grandes proprietários florestais, como eu disse no início. Temos um plano de prevenção. A forma como gerimos a nossa floresta é de acordo com planos de gestão extremamente rigorosos. Temos uma prevenção de incêndios muito forte no terreno, portanto, temos equipas no terreno que fazem prevenção, combate e detecção precoce. E, na verdade, as áreas florestais nossas, privadas, e todos os proprietários florestais também do nosso setor, a área que arde é muito baixa. Portanto... Ok, está a resultar então. Eu espero que sim, era bom que fosse aplicado a todo o país. Exatamente, isso leva-me agora aqui a falar com a Ana, porque vocês, além de trabalharem no início da linha, também trabalham no final da linha, ou seja, também promovem projetos de reflorestação, não é? Pode-nos contar um pouco o que é que estão a fazer nesta área? Sim, posso contar aqui um projeto que o Grupo Jerónimo Martins tem estado a apoiar, né, com a Câmara Municipal de Arganil e com a Escola Superior de Coimbra também, que tem a ver com a reflorestação da Serra do Açor, que é um projeto com uma gestão florestal também há 40 anos, portanto, e o grupo financia com 5 milhões de euros, e que o objetivo é fazermos a reflorestação da área que ardeu em 2017, com espécies autóctones e resistentes ao fogo, e também permitam aqui criar modelos de exploração económica às populações locais, portanto, que envolve aqui castanheiros, pinheiros, medronheiros e carvalhos, e o objetivo é realmente criar uma gestão integrada de terrenos que também, na sua maioria, eram baldios, portanto, existe aqui também uma forte componente de envolvimento da população local para gerir melhor um espaço que, no fundo, é de todos e que também fornece aqui serviços de ecossistema importantíssimos, quer a nível de sequestro de carbono, que é aquilo que efetivamente Portugal também e outros países terão que investir, portanto, não só na redução dos gases com efeito de estufa, mas também criar aqui sumidores de carbono. Aliás, a apresentação do professor João Canário com a questão do permafrost leva aqui a que aquilo que era habitualmente uma fonte de sequestro de carbono passa a ser uma fonte de emissão, e o que nós queremos mesmo é inverter esta tendência. E para isso, todos nós, como cidadãos e também como empresas e governos, temos aqui um papel muito forte a tomar. A reflorestação é uma das ações, mas nós também trabalhamos muito a montante na área do combate à desflorestação. Aliás, o Grupo Jerónimo Martins trabalha muito 4 ingredientes em particular.
Nós há uns tempos tivemos um aluno de mestrado que nos perguntava porque é que estávamos tão preocupados com a desflorestação e que um retalhista estava de facto a derrubar árvores. E a resposta é que diretamente não, mas indiretamente através das nossas opções de consumo e alguns ingredientes que estão na nossa cadeia de abastecimento, estes ingredientes podem ter levado à desflorestação, e isto porque uma das principais fontes da alteração do uso do solo tem a ver realmente com a questão de transformação em solos agrícolas. E é claro que o homem e o mundo precisa de se alimentar, mas podemos fazê-lo de formas mais inteligentes e que sejam menos em termos de sabotagem para nós próprios. Isso implica, de facto, trabalharmos com terrenos que portanto, que não têm um valor de conservação tão elevado, ou que seja uma reconversão de um terreno que foi utilizado para outro uso, um uso agrícola anterior e dar-lhe outro uso, ou até mesmo a regeneração. E até mesmo aqui a componente da gestão florestal pode ter essa componente. E os ingredientes que nós temos estado a trabalhar são, de facto, o óleo de palma, que é um óleo alimentar muito importante nos produtos alimentares e é muito estável, e que aumenta também o prazo de validade dos produtos, e isso também combate o desperdício alimentar. Portanto, temos aqui um conjunto de ligações. A soja, que não só é utilizada como ingrediente da alimentação humana, mas essencialmente, e a grande maioria, para alimentar outros animais que, por sua vez, nos dão lacticínios, ovos e carne. E o papel e madeira, obviamente, tem produtos de higiene ou de consumo ou até mesmo de embalagem. Portanto, e aqui trabalhamos muito proximamente com os nossos fornecedores para garantir a origem destes ingredientes, se eles estão certificados ou não, que oportunidades de melhoria que temos. E é com um grande orgulho que os últimos 10 anos de trabalho nesta área, que é um trabalho muito invisível, porque é um ingrediente entre muitos que temos nas nossas prateleiras, tem sido reconhecido já há 3 anos a esta parte, e o Grupo Jerónimo Martins é o melhor retalhista alimentar a nível mundial na gestão destas commodities. Isso, claro que é um grande orgulho. Acima de tudo, é uma grande responsabilidade garantir que mantemos este ritmo, e a própria Comissão Europeia tem vindo a anunciar a sua ambição de aumentar. Já lá vamos. Já lá vamos, então vou passar a palavra. Exatamente. Queria agora falar com a Gisela, perguntar-lhe, em termos de inovação, o que é que estão a desenvolver na corticeira Amorim, uma vez que nós sabemos que para rumarmos todos à sustentabilidade, inovação é um pilar fundamental para conseguirmos tudo isto. Eu, sem querer usar o clichê que inovação faz parte do ADN, a verdade é que faz, porque nós fazemos negócio da casca de uma árvore, portanto faz parte do ADN, tem que fazer. E, portanto, o que nós temos, investimos anualmente mais de 10 milhões de euros em inovação. Todas as unidades de negócio, e são 5 dentro do grupo, todas elas têm departamentos centrais dedicados, departamentos específicos dedicados à inovação. Existem também unidades centrais que também se dedicam à inovação para outro tipo de projetos. Nomeadamente até uma empresa, a Amorim Corp Ventures, que o que é que chama? Chama ideias que não estão dentro da empresa, mas ideias de fora, para que venham para dentro da empresa e possamos também ver de que maneira podemos usar a cortiça e, no fundo, seguir a nossa missão de uma forma competitiva, inovadora e em perfeita harmonia com a natureza. E, portanto, se calhar só explicar mais o que fazemos a nível de inovação dentro da área do capital natural, e explicar os projetos que nós temos na área da Amorim Florestal, portanto, que é aquela que se dedica ao sourcing, no fundo, da matéria-prima, e neste momento temos um projeto de intervenção florestal, onde nós pretendemos promover e defender o montado, a floresta de sobreiro. A floresta de sobreiro, como já aqui foi falada, portanto, o sobreiro não é cortado para nós podermos extrair a cortiça, e também pela minha explicação de que demora tantos anos a termos cortiça para a aplicação das rolhas, a verdade é que ele pode viver mais de 200 anos, portanto é uma árvore que tem uma longa vida. Dito isto, nós precisamos de ajudá-la como a todos, não é? Portanto, há um grande desafio para a floresta, como há um grande desafio para todos nós, para todas as nossas indústrias, e este projeto o que visa é procurar novas formas de produção de sobreiro. E nós estamos a investir também em propriedades florestais, portanto, pela primeira vez começamos a adquirir floresta, portanto não são as áreas que há pouco falou, portanto estamos a falar são de áreas para, no fundo, fazer o sourcing de toda a cortiça que nós vamos utilizar na corticeira Amorim, mas no fundo áreas de experimentação, portanto áreas suficientes para podermos aplicar os modelos de desenvolvimento e as novas técnicas para, no fundo, podermos tornar mais apetecível os proprietários florestais
investirem também no montado. Nós costumamos dizer em Portugal que plantamos eucaliptos para nós, não é? Pinheiros para os nossos filhos e o montado é para os nossos netos. Portanto, nós queremos aqui também tornar um bocadinho mais apetecível, por um lado, através da redução do primeiro ciclo da extração da cortiça, não esperar os 25 anos, mas se calhar alguns ali, algo no meio que poderia se tornar bem mais apetecível. Portanto, o proprietário florestal apenas esperar 10, 12 anos até que pudesse ter um primeiro rendimento através da cortiça e depois também através do que já falamos aqui, da valorização dos serviços de ecossistemas, que é outro tipo de trabalho que nós temos vindo a fazer, ou seja, vários estudos que temos vindo a implementar no sentido de valorizar os serviços de ecossistemas que são prestados pelo montado. E são vários, não só a cortiça, não é? Que é um serviço de ecossistema, mas também a regulação climática, portanto o sobreiro vive por longos períodos de tempo e durante esse tempo ele sequestra carbono, não só sequestra como retém, portanto ele fica lá, apenas retiramos a cortiça, que equivale a cerca de 4% da árvore, tudo o resto fica lá. A regulação do ciclo hidrológico também aqui muito importante, portanto sabemos a questão da erosão do solo e o facto de haver estes climas secos e depois chuvas fortes que provoca a erosão do solo, o facto de existir uma floresta ajuda a prevenir essa erosão. E a biodiversidade, que também é um tema bastante importante, portanto, mantermos as florestas e podemos manter e perpetuar a biodiversidade é um outro serviço do ecossistema que presta ao montado, para além de outros, sendo que nenhum destes é valorizado, efetivamente portanto, são serviços que são prestados a todos nós precisamos deles, mas não há um valor atribuído. Exato, que era o que nós estávamos a falar há pouco. Eu passava agora aqui à Sofia, continuando aqui na conversa sobre a inovação, que produtos novos é que podem vir da floresta? Eu sei que vocês estão a desenvolver agora um projeto com fibras têxteis que podem vir de eucaliptos, não é? Sim, já agora para completar, o Grupo Valtra é um dos maiores produtores de cortiça a nível nacional, só para equilibrar aqui um bocadinho até e complementar aqui, porque muita gente não sabe, não é? É informação que não é conhecida. Falando da inovação, sim, é verdade, tanto de uma árvore, nós estamos muito habituados, quando olhamos para o setor de produção de pasta de papel, não é? De fibras celulósicas, o que nos vem logo à cabeça é a produção de papel, a produção de papéis de uso doméstico e afins. Hoje em dia há um setor muito importante que está aqui ligado também a esta indústria, que provém também, que tem grande sustento já nas fibras celulósicas, que é a indústria da moda, do têxtil. Atualmente já, muitas vezes quando nós compramos uma peça de roupa que tem na etiqueta a dizer que é feita a partir de viscose, a viscose já é proveniente de fibras florestais, só que a viscose utilizada num processo de produção que do ponto de vista ambiental não é o melhor. Estamos agora, e está a nascer aqui uma nova tendência, uma revolução também neste mundo, que são as chamadas fibras de lyocell. O que é o lyocell? Esta camisa que eu trago, por exemplo, é 75% lyocell. É de uma marca portuguesa, não vou dizer o nome para não passar a publicidade, mas é de uma marca nossa portuguesa e esta camisa 75% é feita a partir de fibra de madeira. Portanto, nós neste momento temos uma fábrica, a Caima, nós não produzimos o lyocell, ainda não produzimos, mas estamos a produzir neste momento com uma das nossas fábricas, que é a fábrica da Caima, em exclusivo fibras celulósicas para a produção de fio de lyocell, que vai dar origem então a este produto e a vários produtos que existem já no mercado e que podemos começar a encontrar. Que do ponto de vista ambiental não é só o facto de ser feito a partir de uma fibra renovável, e também porque tem uma baixa pegada de água. Em termos de emissões de CO2 conseguimos também fazê-lo de uma forma muito mais neutra do que com a utilização de um mínimo possível de combustíveis fósseis, portanto é um processo a apostar claramente. Exatamente, portanto é uma inovação. João, Sim. No caso das águas, já aflorei um bocadinho a parte das lamas, mas há muito mais que se pode fazer em termos de inovação para aproveitar as águas, não é? Fala-se muito agora na dessalinização, por exemplo. O que é que pode mais vir de inovação para aproveitarmos este recurso tão escasso? Exato. Bom, ainda bem que pergunta, porque eu acho que, de facto, mais do que a tecnologia, felizmente, eu acho que nós temos muita tecnologia à nossa disposição. Importa torná-la aplicável ou a custos suportáveis aplicável. E de facto, enfim, a dessalinização é mais uma das tecnologias que temos disponíveis.
E quando olhamos para as diferentes águas que temos disponíveis, sim, a desalinização é uma das soluções. Sim, vamos no Algarve ter uma instalação até numa empresa nossa, mas das diferentes águas é aquela que nos vai sair um bocadinho mais cara. E, portanto, enfim, é bom que tenhamos a solução, mas tenhamos esta percepção. Deixe-me dizer que num setor, enfim, por um lado, para quem não esteja tão atento, quer por ser público, quer por ser um setor essencial ou de um bem essencial e, portanto, não convém começar a inovar muito porque queremos é a garantia do serviço, tem-se inovado muito. E tem-se inovado muito nos últimos anos, por exemplo, ao nível da digitalização. É um grande desafio do setor, a digitalização. Isto, sim, preserva também o recurso, porque nos dá eficiência, porque nos dá controle, porque nos dá informação. E nisto o Grupo Águas Portugal também tem sido um precursor. Dei-lhe o exemplo há pouco da nossa empresa, enfim, uma das nossas maiores empresas, que é a PAL, que é um exemplo mundial nas perdas, está no top 10 mundial das perdas, com uma rede antiga. Isto fez-se com inovação, com um software que hoje é vendido em todo o mundo, que é utilizado por nós e é vendido em todo o mundo, que é o One. Nós temos feito a este nível, enfim, não tão, também tecnológico, mas mais do que tecnológico na digitalização, há aqui um grande desafio. O Grupo ADP, o ano passado, apresentou a sua agenda de inovação, pela primeira vez nos 25 anos da história do grupo, uma agenda de inovação dirigida em 3 ou 4 prioridades, tem vários pilares, mas os 3 principais. A resiliência das operações é uma coisa fundamental para nós e muito disto passa por autonomia, por desenvolvermos os nossos reagentes, os nossos produtos e termos a nossa própria autonomia. A economia circular, que sabemos que é fundamental, a digitalização, são os grandes pilares de inovação da nossa agenda de inovação, que muita dela nasce no interior do grupo e depois, muitas vezes, é exportada. Mas, enfim, esta é a inovação que queremos que o setor, e que nós, e o setor em particular, precisa. Exatamente. Ana, falávamos há pouco acerca das empresas terem de deixar de comercializar produtos que causam desflorestação. É isso que a Europa quer, não é? A Europa vai legislar nesse sentido, no sentido de, enfim, proibir produtos que provenham de desflorestação, nomeadamente o óleo de palma, é um exemplo que toda a gente se lembra. Como é que na Jerónimo Martins lidam com este tipo de implicações? Porque isto vai ter que ser, têm que rever fornecedores, provavelmente têm que desagradar alguns clientes que começam a deixar de ver os seus produtos preferidos nas prateleiras. Como é que tudo isto funciona? Essa é a pergunta de um retalhista da distribuição alimentar e dos grandes marcas de indústria nesta fase. Por 2 motivos. Não é por falta de interesse, obviamente, porque existe e grandes marcas de indústria e grandes retalhistas a nível mundial estão a trabalhar os temas, mas tem muito a ver ainda com um certo nível de incerteza, ou seja, a Comissão Europeia já divulgou aqui as suas grandes intenções, que tipo de ingredientes é que gostava de ver nesta lista, de que forma, mas ainda não é claro para quem está na distribuição ou quem está na produção como é que se garante, ou seja, quais é que são os mecanismos a adotar de facto para garantir que, tanto quanto possível, se confirma que estes ingredientes não estão associados à desflorestação. E quando eu posso concretizar, por exemplo, a Comissão Europeia fala em dividir os países produtores em 3 níveis de risco, baixo, médio e alto, e que depois quem consome estes ingredientes tem que garantir que adotou um conjunto de procedimentos de diligência devida adequados a cada nível de risco. Portanto, aqui os grandes obstáculos que nós antevemos é que ainda não existe esta lista e ainda não existe uma divulgação dos procedimentos a adotar, ou seja, o que é considerado razoável. Sabemos que a Comissão não vê com bons olhos a certificação externa validada por uma entidade independente, como por exemplo um FSC ou um RSPO, portanto, respectivamente para fibras virgens de madeira sustentáveis e para óleo de palma sustentável, e portanto ficamos aqui um bocadinho com pouco tempo para nos prepararmos. Portanto, a intenção é que este documento seja finalizado até ao final deste ano e que entre em vigor num prazo de 12 a 18 meses, e a nossa grande preocupação é o tempo que precisamos para ajudar os nossos fornecedores a adaptarem-se a estas novas exigências. Portanto, nós temos um conjunto de exigências nossas que já praticamos há quase 10 anos, mas precisamos agora de perceber se elas estão ou não ajustadas àquele que é o grande objetivo da Comissão Europeia, e não estando elas ajustadas é preciso que os nossos fornecedores consigam dar esse passo. Portanto, e há aqui uma grande preocupação de conseguir passar este conhecimento depois para a cadeia de abastecimento
e a verdade é que sentimos aqui um bocadinho sozinhos, todos nós, os nossos fornecedores e até a própria Comissão Europeia, que ainda não se entendeu quanto à forma de operacionalizar. Portanto, estamos a ver isto aqui com um desafio, que não deixa de ser, e a sustentabilidade é isso, é um desafio, e quem gosta de puzzles, esta é a área para se estar, mas também implica que haja aqui uma grande velocidade e capacidade de resposta, e estamos a falar de fornecedores que por vezes são pequenos ou de menor dimensão, e que uma pessoa faz qualidade, ambiente, e às vezes até recursos humanos, ou dá uma perninha noutras áreas. Portanto, sentimos aqui que é preciso maior visibilidade para quem está a trabalhar estes setores sobre o que é esperado de si para depois ter este tempo de adaptação. Falta então informação, é isso? Falta um bocadinho. Muito bem. Passávamos então aqui para falar com a Ângela, porque precisamente o setor da alimentação é um dos maiores destruidores do capital natural. É preciso reformular todo este setor? Sim, a resposta é claramente sim. Ou seja, a forma como produzimos os alimentos e como nos alimentamos é a principal causa da perda de biodiversidade e também das alterações climáticas. Mas, desde há 2 anos a esta parte, temos vindo a perceber, que era algo que acho que não estava no discurso político também, que há 2 grandes questões. Uma são as alterações do clima, mas a outra face dessa moeda é a perda de biodiversidade. E a forma como nos alimentamos é o grande motor da perda de biodiversidade. A WWF este ano, quando lança o relatório Planeta Vivo, e por falar em puzzle, lança uma coisa que se chama The Great Food Puzzle, ou seja, o grande puzzle alimentar, em que claramente sugere e faz 20 recomendações para se alterar a produção e o consumo de alimentos, e é claramente esta a mensagem. Nós precisamos de transformar a forma como nos alimentamos, como produzimos alimentos, mas também do nosso lado, como consumidores, nós não podemos continuar a alimentar-nos como até aqui. Se não fizermos isso, a desflorestação vai aumentar, as alterações climáticas vão aumentar, as espécies ainda vão desaparecer mais, portanto, todos nós, consumidores, temos responsabilidades, governos têm que regular nesse sentido, regular no sentido da transição alimentar, que é uma transição também ao nível dos direitos humanos, porque nós sabemos que a questão alimentar se cruza com os direitos humanos, ao nível de ética, de justiça, e portanto não é só o ambiente. E as empresas têm que, aquelas que têm mais impacto na perda de biodiversidade, pois elas têm que investir mais, têm que, nos seus planos de negócios, incorporar a biodiversidade e têm que considerar o adequado investimento para compensar e para transformar o seu negócio. E, portanto, é claro isso. Nós temos já só alguns minutos, portanto, vamos ter aqui que acelerar e deixava então agora só uma questão geral para todos, que seria então o que é que identifica como maior oportunidade que o capital natural pode trazer para o nosso país? Começar então por si. Óbvio, o capital natural, só aqui para esclarecer muito rapidamente, é o valor que nós damos aos recursos, não é? Portanto, o capital natural não é a natureza em si, é o valor que nós atribuímos. E acho que por tudo o que eu já disse até agora, o capital natural, ou seja, da Altri, é aquilo que no fundo nos dá o sustento todos os dias. Portanto, a madeira, a água e todos os outros recursos que utilizamos e a energia. Portanto, as oportunidades são imensas, o caminho é com esperança, não é? Tem que ser, não é? E tem que ser, não é? Portanto, acho que o valor está mais do que estabelecido. João. Bom, sabe que o setor da água em Portugal já foi considerado o milagre. O setor de European Miracle. E, portanto, acho que temos de ter este otimismo enfim, naquilo que fazemos e, apesar de sermos um país pequeno, acho que existem muitas oportunidades e, portanto, não estamos atrás dos outros, temos é que caminhar a uma velocidade igual. Gisela. Bom, o capital natural, no fundo, impacta todos nós, não é? Ou de uma forma direta, no caso da corticeira amorim, que depende de um recurso natural para ter a sua atividade, ou de forma indireta, porque há várias indústrias, ou até nós como indivíduos, que temos ações que impactamos no capital natural, ou mesmo aqueles que acham que não impactam de maneira nenhuma, depois vêm os efeitos da degradação do capital natural, ou as pandemias, ou as guerras, ou a fome, etc. Portanto,
é mais um imperativo. Portanto, para nós, para a Corticeira Amorim, vê imensas oportunidades, estamos dos dois lados. Portanto, nós, como dependente do capital natural e como promotores do montado, vemos uma grande oportunidade de continuar a promover e vemos que agora há uma maior apetência por mundo para ouvir a nossa voz e para também olhar para o capital natural de outra forma, e alguns projetos que antes se calhar não teríamos tido tanta viabilidade, agora há mais margem para que eles possam avançar. Por outro lado, também estamos como uma empresa que produz produtos baseados da natureza, portanto, há imensas oportunidades, haja imaginação para podermos colocar a cortiça em mais setores, em mais produtos, no dia-a-dia de todos nós e de cada um. Ela já está, mas venham outras ideias e, portanto, vemos isso como uma grande oportunidade e acho que é o momento de empresas como a nossa de poderem dar aqui um grande salto. Muito bem. Ana, qual é o seu comentário final? Eu diria que aqui a grande oportunidade é na inovação e pegava aqui um bocadinho também naquilo que o nosso grupo, que é essencialmente distribuição e distribuição alimentar, mas também já tem uma unidade de agroalimentar, que já faz produção de agropecuária, aquacultura e também de algumas fruta em modo de produção biológica, portanto ainda é precoce de dar resultados sobre essa, mas pegava aqui um bocadinho no exemplo que o nosso orador agora mencionou, que era o planta cresce. E aqui a grande inovação que nós identificámos foi na nossa unidade de engorda de Angus e também nos lacticínios, em que procurámos otimizar a produção destes animais, mas também através dos alimentos que lhes damos. E aqui aproveitamos muito fruta e legumes feios e subprodutos da indústria alimentar por oposição a rações secas, e percebemos que não só conseguimos melhor índices de produtividade, com menores emissões de gases com efeito de estufa, nomeadamente metano. Aliás, os estudos que nós temos conduzido demonstram que temos uma pegada até ou no limite inferior ou abaixo desse limite que existe referenciado. E o facto de darmos este tipo de alimentação, ao mesmo tempo, reduz também as necessidades da água do animal, porque como a sua alimentação é mais rica em água, depois conseguimos também reduzir aqui o consumo de água. O que quer dizer com isto é que esta é uma oportunidade de inovar nas práticas de produção que temos no nosso dia-a-dia e que depois, obviamente, também deve ser complementada do lado de nós, como consumidores, e aqui advogo também que os princípios que nós temos vindo de sensibilizar, que é a dieta mediterrânica e a grande mais-valia que ela tem também para nós, não só em termos de saúde, mas também em termos de alimentos locais e dentro da sua época, e promover aqui uma variedade nos produtos com que nos alimentamos e que também vai encontrar aqui uma dieta mais sustentável. Exatamente. Ângela, peço desculpa, começarmos e vamos fechar consigo. Nós que trabalhamos no terceiro setor, que trabalhamos nas ONGs, eu, os meus colegas todos, nós gostávamos de viver num país em que a natureza fosse positiva. Essa é a nossa visão para a inovação, é tudo aquilo que for feito para nós termos rios livres e não mais barragens, uma alimentação de outra forma, uma produção alimentar que respeite a natureza, que tenhamos florestas bem geridas, tudo isso para nós é para isso que nós trabalhamos e queremos trabalhar com os governos, com as empresas, com as pessoas, para uma natureza positiva, é o que nós queremos. Ok. Muito obrigada então a todos pela vossa participação. Obrigada. Ana Pedro.